Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa 2. E no episódio de hoje, temos uma entrevista especial com a pastora Deusirene Prado, da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia. E vamos lá! Fala galera, podcast Conversa 2 no ar e hoje um dia especial recebendo a pastora Deusirene, que é uma amiga, né, uma mãe para nós, e hoje nada melhor do que o Dia das Mães receber a pastora Deusirene. Seja bem-vinda, pastora, muito obrigado pela vinda da senhora. Pessoal, hoje o tema do programa é mães, né? Um dia tão especial, uma data tão especial, e a gente convidou a pastora Deusirene para estar aqui. E ela, de pronto, atendeu. Então, a gente fica muito grato, muito honrado, pastora, pela visita da senhora. E, pastora, eu quero pedir para a senhora falar um pouco da infância da senhora, como é que foi, para quem está em casa poder ter conhecimento, né, da infância da senhora, como é que foi. Obrigado pelo convite, eu estou muito honrada, né, de estar aqui e sabendo que Deus pode estar aí trabalhando em cada coração, né, com essa palavra que possa estar ajudando alguém, né, como nós temos Deus na nossa vida e tem nos ajudado. Minha infância é assim, é algo, bem assim, de conversar e de falar, é algo que eu não lembro muita coisa, mas porém, eu nasci num lar evangélico, né, meus pais. Hoje, um Dia das Mães, é um dia assim meio difícil para mim, né? Porque tem 3 anos que eu perdi minha mãe, mas assim, os céus ganhou. E nós somos 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens. Cresci, né, dentro de uma igreja, sempre mostrando Deus, né, os nossos pais para a nossa vida, mostrando o caminho. Mas eu me converti mesmo, que eu entendi o que realmente ter Deus no coração foi aos meus 13 anos, que foi a minha decisão. Então, assim, sou de uma família que meus avós, meus pais, né, sempre evangélicos. Então, cresci nesse meio. Pastora, hoje a senhora é uma referência dentro de São Miguel do Araguaia, como mulher, como mãe, pastora. A gente sempre fala assim que a senhora tem conduta e assim a gente sabe que não é fácil. Você cresceu num lar cristão, a senhora cresceu conhecendo o que era a igreja, mas, igual a senhora falou, tomou a decisão aos 13 anos de idade. Que a senhora realmente, como se diz, teve um encontro. Como é que foi esse encontro com Deus? Eu acho que assim, batizei aos meus 10 anos, mas assim, dentro da igreja, né? Aquela coisa de ir com os pais, de estar levando, ouvindo a palavra, eu sei que a semente foi plantada. Porém, um dia de um culto de terça-feira, o nosso pastor, o saudoso pastor Dorvalino, um dia ele conversando, ensinando no culto de terça-feira, era um culto mais fechado, ele diz assim, mostrando a necessidade de cada um fazer sua decisão. Mostrando para nós que já tínhamos nascido no evangélico, por mais que fosse batizado, mas que realmente queresse, naquele momento, fosse lá na frente e a nós mesmos confessasse Jesus como nosso Salvador, pegar aquela responsabilidade sobre nós, não porque os nossos pais levavam. Então eu senti aquela necessidade e foi uma decisão tão linda, porque assim, não foi algo de ir lá na frente, foi algo de dentro para fora.
Então isso foi lindo na minha vida e daquele dia em diante eu tenho tentado cumprir o ídio, o chamado, a vontade de Deus na minha vida. Pastora, quero trazer um tema que cabe muito nessa oportunidade, porque assim, muitas adolescentes hoje, elas acham que para ter uma vida feliz, para ser feliz, precisa se envolver com as coisas do mundo, com bebidas, com droga, com sexo antes do casamento e com coisas que não convêm a Deus. Como a senhora cresceu, viveu no evangelho, é, como que a senhora conseguiu construir essa vida cristã sem passar por essas felicidades, entre aspas, que não é felicidade? Não teve essa curiosidade de conhecer o mundo? Como é que foi? Eu sei que, assim, meus pais me ajudaram, né? Claro, com muito limitação, com muita regra sobre a minha vida. Mas eu acho que a primeira coisa é o temor a Deus. Porque quando eu comecei a entender, né, com 13 anos, a liberdade que o mundo oferecia, Deus me resgatou, né? Tirou essa vontade, esse desejo de conhecer e a vontade passou a conhecer a Deus cada dia mais. Então, assim, falar para você que foi difícil, não foi. Foi uma coisa tão fácil porque meu coração estava voltado a isso. Então, até hoje, meu coração não deseja muita coisa do mundo. Por mais que às vezes a gente tenta cada dia melhorar, né? Precisa melhorar mais ainda, porque a intimidade com Deus é um crescimento todos os dias. Todo dia nós temos que ter Ele com a gente, porque todo dia é uma oportunidade de você matar um leão, de você decidir algo na sua vida, tomar decisão, e quando eu tento tomar uma decisão, eu primeiro pergunto para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Qual o caminho eu devo seguir? O que eu tenho que fazer? Porque o nosso eu, ele é propenso a fazer a nossa vontade, né? Então eu deixo, né, isso morrer em mim, a minha vontade, o meu eu, e deixo que Deus permaneça em mim. Porém, essa decisão não é muito fácil. Você tem que ter muita convicção do que é Deus na sua vida. Pastora, assim, eu vejo que quando a gente está buscando, eu acho que primeiramente é a busca, né, pastora? Que a gente tem Sim. que ter dia e noite para que o desejo da carne, a vontade da carne saia da gente. E outra coisa também é a questão das influências, das amizades, né? Porque a gente vê que se você procurar pessoas boas para você andar, é mais fácil você se sobressair. Eu até recentemente trouxe o Caio aqui, que é da nossa igreja, e assim, a gente falava da nossa infância, da sua juventude dentro da igreja. E a gente deixou de fazer muitas coisas erradas por estar num ambiente diferente e andar com pessoas que não fazia. Então, assim, vai uma dica para quem está em casa, adolescente, jovem, que quer mudar de vida, escolha quem são suas amizades e o ambiente que você frequenta vai ajudar muito. Envolver na igreja, no trabalho da igreja, de jovem, de adolescente, de criança, isso te ajuda muito. Pastora, falar um pouco também sobre ministério. A senhora nasceu, cresceu no Evangelho, mas o ministério, ele é o chamado, né? Não é porque eu sou filho de pastor ou de pastora eu vou ser um pastor, não. É o chamado. Como é que a senhora desenvolveu o ministério dentro da igreja? Como é que foi a sua vida ministerial? Olha, toda a vida eu fui muito igreja, né? Muito dedicada, departamento. Eu lembro de criança, na Fama, no Ministério Fama em Goiânia, tinha o Escola Bíblica de Férias. Então eu lembro do meu pai levar a gente com muitas outras crianças no mês de julho, então eu tenho isso na minha memória. Na adolescência, que já foi de jovem, que logo eu batizei, passei para a classe de jovem, eu sempre me envolvi. Sempre fui líder de jovens, sempre estava na liderança. Casei também, continuei sempre liderando mulheres. Logo fui chamada ao cargo da diaconisa e sempre exercitando isso. Porém, o chamado à pastora, isso não estava muito no meu coração. Por eu ser filha de pastor, e era muita responsabilidade sobre nós, o que era a cobrança, então eu achava que deixava só eu passar por aquilo que eu não queria que meus filhos passassem por aquilo. Mas, porém, quando Deus tem um chamado, ele
ele vai criando situações e vai chegar até um dia que você vai falar, sim, Senhor, eu estou aqui, estou pronto. E eu creio que depois de, acho que 6 anos de casada, e eu sabia que o Isaías tinha chamado, e eu nunca abri o coração, também ele nunca forçou, mas do dia que eu falei, sim, para um pastor que falou que o Isaías tinha chamado e que Deus estava querendo logo, eu falei, pastor, eis-me aqui, eu estou pronto. Então, aí, um mês, nós começamos a exercitar esse ministério. Foi fácil? Foi não, né? Porque você abrir mão para o ministério e às vezes a sua vontade, mas é gratificante. Então, o chamado sempre tem, quando você abre mão de algo, Deus te pede outro e nós estamos aqui há 35 anos nesse chamado. E tem dias, né, mais difíceis, mas tem dias gloriosos. E a luta é constante. Eu acho que para qualquer um que serve ao Senhor, sempre há uma batalha a vencer. Mas o importante é que Deus em todas elas está conosco. Pastora, falar um pouco sobre também o pastor Isaías, né, que é seu digníssimo esposo, para o pessoal conhecer como é que foi esse encontro, como é que você conheceu ele, como é que foi isso aí? Eu nasci em Goiânia, né? Então nunca tinha mudado. O Isaías é de Americano do Brasil, né? Aqui no estado de Goiás mesmo, uma cidadezinha. E aos 17 anos ele mudou para Goiânia. E foi congregar na nossa igreja. Então nós fomos os melhores amigos. Então, depois de 2 anos, 3 anos, por aí a gente começou a namorar. Então casamos todos os dois muito novos, né? E já com esse intuito de servir ao Senhor, de continuar no ministério. E se engraçou um com o outro, né? Olhando, né? Dizendo ele que eu não orei, ele orou. Mas e quando é o plano e a vontade de Deus, de unir, né? Propósito, porque ele tinha propósito na minha vida chamada, e na do Isaías também. Então ele fez isso conosco. Está até hoje, firme e Amém, forte. glória a Deus. Pastora, falar um pouco ainda sobre o pastor Isaías, porque é uma figura também muito importante para nós. São Miguel do Araguaia hoje eu acho que o maior líder, não tirando as outras lideranças, mas o maior líder religioso é o pastor Isaías do Prado. Eu até costumo falar o seguinte, você chega lá às vezes, a gente tá assim, com uma dúvida, alguma coisa, ele senta com a gente, ele conversa, explica, daquele jeito assim, tão humilde, Ele tão é um bom manso, conselheiro. que você entende o que precisa ser entendido, quando quer dar bronca, ele dá bronca na Ele gente, puxa a orelha sorrindo. sem nem você ver. Ele É. puxa a orelha sua e quando você para assim depois, assim, o pastor tava puxando a minha orelha e eu nem percebi na hora. Mas assim, pastora, a gente sabe que o começo de um casamento, de um ministério, ele é muito difícil. Para vocês dois, como é que foi esse começo desse casamento com o ministério do pastor? Assim, as dificuldades que vocês enfrentaram? Eu não sei se eu era muito nova, mas assim, eu não achei o enfrentamento, sabe, de estar ali, porque assim, a minha vida, como filha de pastor, nós sempre passamos por isso, né? Eu estava ali junto com meus pais, sabia o que era estar nesse ministério, qual era as barreiras ser, né, rompidas, as coisas que tinham que ser conquistadas. Então, assim, foi normal a nossa caminhada, né? Eu acho que a maior barreira para mim foi mudar de setor para ir dirigir outra igreja, largar uma igreja que tinha nascido ali, nunca tinha mudado. Então, assim, acho que o maior desafio foi esse, né? Deixar o seu lugarzinho, aquele lugar que te protege, que você fica bem ali, para ir para outras pessoas, para você ajudar outras pessoas, não ser ajudada, você acolher aquelas pessoas e não ser acolhida. Porque ali, junto com o pai, com mãe, né? Que meu pai era o Uhum. pastor, a minha mãe, a pastora, com família, todo mundo reunido, acho que o maior desafio foi esse, mudança. E assim, pastor, nessas mudanças que vocês fizeram, porque assim, vocês andou por algumas igrejas, sendo pastor, é, você tem alguma coisa para dizer assim, tipo assim, é, foi difícil nesse aspecto, por exemplo, a mudança, além de estar longe do que você tinha costume, o que você acha que foi de diferente nessas mudanças, assim? Porque Goiânia é um povo,
Você muda com a cidade, outro lugar é outro povo. O que a senhora me fala sobre isso? Eu acho que até dentro de Goiânia mesmo, toda mudança ela tira você do seu aconchego, né? Ela tira você do conforto e tudo. Porque, acreditando ou não, eu sou tímida. E chegar em um lugar novo, você tem que chegar, conquistar as pessoas, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. E às vezes isso foi uma barreira para mim, né? E encaixar, porque na verdade não é a igreja que vai encaixar com a gente encaixar com a igreja, o nível da igreja, como são, o povo. Então, assim, acho que a dificuldade maior foi essa de mudar para o interior. Né? Eu queria continuar em Goiânia e mesmo assim, chorando, sabendo como eu estava indo, mas eu sabia que era a vontade de Deus. Então, assim, a melhor coisa, mesmo não entendendo, né, o propósito de sair, de mudar, mas entendendo o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu aceitei o propósito dele na minha vida. E até hoje eu vejo e continuo vendo que é o melhor. Não, porque se fosse a minha vontade, às vezes eu não tinha saído. E não tinha passado por Turvânia e nem estava aqui em São Miguel. Então, assim, encaixar no propósito de Deus, aceitar. E quando a gente aceita, é mais fácil, né, É pastora? o melhor. Pastora, fala um pouco sobre a vinda para São Miguel do Araguaia. A gente sabe que você estava ali perto de Goiânia, em Turvânia, até a gente foi algumas vezes lá com a igreja. E a vinda para São Miguel. O que você tem para falar da vinda para São Miguel? Como é que foi o seu início aqui em São Miguel? Quando o Isaías falou que a gente ia ser transferido, eu falei para ele que eu queria o plano de Deus na minha vida, independente para onde que fosse. Mas quando ele falou São Miguel, ele falou, é muito longe. Eu falei, essa é a vontade de Deus? Nós vamos. E na época, meus pais estavam vivendo muito na fazenda, perto de Mutunópolis. Então eu vim para mais perto deles, né? Uhum. E eu achei bom isso e eles também. Com a igreja, incrível que pareça, eu não tive muita dificuldade. Porque eu cheguei, é uma igreja que ela caminhava muito só, ela já tinha tudo, departamento, tudo organizado, então eu só encaixei ele no meio, e as irmãs, assim, como Deus é lindo, né, para comigo, essas irmãs me amou, me recebeu, me acolheu, né, então assim, é igual eu falo, me amou do meu jeitinho que sou, né? Calada, quieta no meu canto. E precisou de mim, estou disponível. Mas, assim, uma pastora que às vezes não entra muito. Então, assim, elas me aceitaram e me amaram. E isso me ajudou muito a crescer. A crescer com elas crescerem comigo. Então, isso mais uma vez eu falo, quando a gente entra no propósito de Deus, aceitando o que Deus tem para nós, só dá certo. Pastora, a chegada em São Miguel do Araguaia, a gente sabe que foi propósito de Deus, igual a senhora mesmo falou. A gente vê hoje que a vinda da senhora, do pastor Isaías para São Miguel, veio só para somar, né, para nós. A gente vê que a igreja teve um crescimento muito grande, muito exponencial. A gente sabe que ao lado tem um grande homem e tem uma grande mulher, que é a senhora também, que é o esteio da casa. Porque assim, eu acompanho a família de vocês já há bastante tempo. A gente não é fácil, porque assim, eu vejo o pastor Isaías quase não falta culto, aquela correria, a senhora junto com ele, e a vida, parece que a vida do pastor não tem tanta liberdade, né? Você tem que estar de bom humor todos os dias, porque se você falar uma coisa, às vezes a pessoa vai na sua casa te pedir uma opinião, fez você não tá no bom dia, mas vocês sempre recebem todo mundo com alegria. Assim, o que que você pode passar para os novos pastores, pastoras, que tem muitos, né, no Brasil, em São Miguel do Araguaia, eu acho que vocês é um espelho para os outros pastores. O que você dá de conselho para essas pastoras, esposas de pastor? Porque assim, eu vejo, pastora, que o ministério do pastor, ele só vai para frente se tiver uma mulher, uma pastora do lado para ajudar. Porque senão não vai. Porque a mulher é o esteio da casa. A questão, Lucas, é que
por mais que eu não apareça, não sou de ficar falando muito, mas o apoio da esposa, a tá ali junto, somatório, naquela posição de falar, conta comigo, eu estou com você, vai dar certo. E em primeiro lugar, a oração. É Deus que sustenta, é Deus que faz, é Deus que nos capacita. E eu acho que quando o pastor tem uma mulher que é intercessora, né, que tem hora que às vezes nem acreditando no que o pastor está fazendo, porque às vezes tem hora que não é eu que estou na frente, não sou eu que sou a pastora que estou na direção. E Deus deu a visão, foi para ele. Então, eu tenho que acreditar e estar junto com ele, somando. Tem que ter fé. Muitas pastoras às vezes não querem somar, porque também há muita renúncia. Porque às vezes há um casamento de uma família, de um parente, mas há um casamento de uma família aqui que nós não podemos deixar. Às vezes há um aniversário de outro parente, mas tem algo na igreja, um compromisso também, que nós não podemos deixar. Então, assim, há renúncia. E se nós começarmos a colocar os olhos nisso, a tendência nossa é fracassar. Porque vai doer, vai ver que está sendo mais importante algo que você acha que não poderia ser. Mas quando você olha para o reino, o que você está fazendo, você está investindo, o que Deus tem, né? Te agraciado com aquele rebanho, com aquilo que Ele tem te entregado na tua mão e você está fazendo com amor, as outras coisas são supridas. Igual eu perdi minha mãe. Mas assim, eu deixei muitas vezes às vezes até no aniversário da minha mãe ou Dia das Mães. Isso me pesa? Não. Não pesa porque eu sempre conversei com ela, sempre dei o apoio a ela e ela sabia que eu estava numa missão. Por ela ser pastora, ela sempre soube me entender. Então, assim, eu tentava suprir essa necessidade em outras coisas. Porque eu sei que para a mãe, eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos abençoados, é a presença. Não é presente, não é... Mas a presença, aquele aconchego, a família reunida, comunhão. Então, assim, sempre que eu podia, eu abria esse espaço. E a gente marcava muita viagem junto. Então, assim, isso que me alegra. Então, não é só ficar fitar os olhos naquilo que não pode, mas é arrumar um meio de estar junto. Uhum. No tempo seu, no tempo da pessoa que você ama, estar junto, fazer, comemorar. Às vezes eu não comemorava no dia, mas eu comemorava na outra semana. Uhum. Então, assim, é isso, essa troca e esse jogo, né, de cintura para estar conciliando o seu ministério, a sua vida particular, a sua vida familiar. E o Senhor tem nos conduzido. Eu sei que tentando acertar a gente erra muito, mas acho que acertamos mais do que erramos. Pastora, hoje eu vejo assim que os membros, ele tem o pastor e a pastora como se fosse o pai e mãe mesmo. Isso. A gente tira por isso. Porque assim, às vezes muitos membros não têm mais essa figura de pai e mãe, ou não teve essa figura de pai e mãe, ou não tem ninguém para auxiliar. Então a gente pega o pastor e a pastora como se fosse pai e mãe. Então a gente busca um conselho de casamento, um conselho financeiro, uma viagem, uma mudança, né? Eu lembro quando a gente foi para o assentamento, meu pai foi no Pastor do Prado, pedir uma orientação, porque eu creio que já não tinha mais aquela figura paterna do meu avô, que tinha falecido. E assim, acaba que vocês, pastores, acabam se tornando a referência da igreja, dos membros. Quem está lá fora, às vezes, não entende. Tem uns que falam assim, mas os crentes, puxa muito saco do pastor, os crentes não sei o que do pastor. Mas é porque a gente tem aquela confiança. E no caso, vocês, o pastor Isaías do Prado, a senhora, passa para os membros aquele acolhimento, né, de sentir acolhido. Então, assim, a gente vê que muitos membros, maioria, se consideram como pai e mãe. Então, assim, a gente fica feliz de poder sentir isso, né, da igreja. E, pastora, falar um pouco sobre filhos também. Tem o pastor Samuel, o Isaías Júnior e a pastora Denise. Como é que foi para a senhora criar os seus filhos dentro da igreja e eles hoje também seguir o ministério? Porque, como eu falei no começo, não é só ser filho de pastor, Não. tem que ter o chamado.
E todos eles três tá dentro da igreja, pastoreando, servindo a Deus. Como é que foi essa criação com eles? Primeiro é Deus, né? Deus faz essas coisas. Porque assim, como mãe, né, eu e o Isaías como os pais, eu sei que nós tentando acertar, errou muitas vezes, mas nós tentamos passar para eles o Deus que nós estávamos servindo e que serve, de uma maneira que eles amassem. Vê, todos três são pastores hoje, a Denise, né, a esposa do pastor Eduardo, e ama fazer a obra, eles não têm revolta de igreja, porque meus filhos teve os momentos deles prazeres, por mais que o Isaías não podia ir, ele punha eu para ir junto, e às vezes abria espaço só para eles mesmos, então assim, eles passaram por toda a fase na igreja. No tempo de criança, tudo que tinha, que era envolver na igreja, a gente colocava eles, abria mão, até financeiro. Na fase de adolescência, eles falam que foi a melhor fase, que também eles tiveram um período em Goiânia, que ainda a gente estava lá, um trabalho excelente que esses adolescentes fizeram. Mas quando eles pegou uma fase já de adolescente para jovem, foram para a Turvânia. E lá a Turvânia amou mais ainda meus filhos. No processo que eu acho que é o processo crítico, né, daquela fase de adolescência, de revolta. Então, eles não tiveram. Tiveram a face mais difícil, assim, de às vezes querer ser, né, tomar suas decisões e tudo, mas eles têm uma mãe assim que eles falam que eu tenho muito pulso. Isso passou, contornou e eu vejo assim o amor de Deus, o amor da igreja pelos meus filhos, o amor que o Isaías tem pelos filhos, né? O meu amor, que às vezes é um amor de estar ali fazendo, às vezes não tanto de falar, mas é cuidando deles, né? Eu sempre fui uma dona de casa, então sempre cuidei deles em tudo. Então, sim, eu acho que o que supera é o amor. E também coisas diversas do ministério, meus filhos nunca souberam. Nós nunca passamos para eles as coisas difíceis, porque tem os espinhos, né? Então, nós nunca passamos espinhos para eles. Então, quando eles amadureceram, que eles começaram a entender que nós sabíamos que ele já tinha estrutura para isso, então aí nós começamos a alertar eles. E eles falavam, mas vocês nunca falaram, vocês almejam o ministério. E almejar o ministério, vocês têm que ver que não é só bonança, né? Tem seus desafios, tem seus espinhos, tem os seus gigantes para estar matando, mas o importante é vencer, é pôr Deus na frente e confiar, né? E saber que é Deus, a obra é do Senhor, não é nossa. Nós estamos aqui como agente, né, de Deus para abençoar cada família, cada casa. Quando você falou em referência de pai e mãe, é isso mesmo. Deus nos trouxe para este lugar e para toda a igreja que passamos. É esse papel, é de ajudar, é de abençoar, é de estar ali na hora que precisa, de também na hora da bonança, né? Então, esse é o nosso papel, ministrar sobre a vida de cada um, Cristo, ministrar bênção, né? Ministrar paz, ministrar alegria. E nós fizemos isso com nossos filhos, né? O Isaías sempre, ele é muito extrovertido, né? Ele sempre fez culto infantil com os meninos, ele sempre brincava com os meninos, ele sempre fez algo assim que marcou muito a infância dele. Porque às vezes muito pensa, ser crente é tirar tudo de você. Não, ser crente você tem a plena liberdade. Agora, tem que saber até onde você pode ir. Então, meus filhos souberam até onde. Até com adolescente eu falava para eles, olha, eu ensino o caminho, mas a direção a tomar é vocês. Agora, dependendo da direção que vocês tomar, a consequência lá na frente, né? É só vocês que vão pagar a consequência, não. Todo mundo está envolvido. E não é bom isso. Então, eu sempre fui amiga deles, de conversar, de aconselhar e de pôr limites, né? Porque um adolescente precisa de limites. E Deus tem nos sustentado e eu vejo assim, o amor deles para com a igreja, para com a obra e a intimidade que eles têm com Deus. E eu vejo isso hoje refletindo nos meus netos. Né? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 7 netos e eu vejo na vida dos maiores lá, que é o Samuel Felipe, o Isaac, a Helena, que já tem aquela intimidade com Deus e aquele amor pela obra.
porque às vezes cobra até mais dos pais. Às vezes os pais estão assim, estamos cansadão, nós temos que ir. Então, assim, eu estou vendo isso repetir. O que nós fizemos com nossos filhos estão passando pelos nossos netos. Isso é muito louvável. E assim, eu sou mais amigo do pastor Samuel. Sim. Tive contato com o Júnior, mas foi menos, né? Menos um pouco. Mas com o pastor Samuel a gente teve mais contato, considero como um amigo. E é uma pessoa também que passa muita pra gente confiança, a gente conselho. Foi um dos que me aconselhou quando eu fui casar. Ele me deu alguns conselhos. Pastor Samuel, todos os conselhos que você me deu é verdade. Teve coisa que ele me falou que às vezes a gente acha que não é e é. Hoje estou com 10 anos de casado. E assim, os conselhos que foram me passados por ele serviu e a gente usa. Conselhos que o pastor Isaías do Prado me passou, que também eu fui no pastor quando eu fui casar, também serviu. Sim, ele falou umas coisas que na época eu não entendi muito, mas foi vivendo o casamento, foi acontecendo. Então, assim, hoje vamos entrar aí 10 anos de casado. E assim, eu dou crédito a Deus e aos nossos pastores, meu pai e minha mãe também, que nos ensinou. Sim. É o caminho que deve andar. Falando do Samuel um pouco, a gente vê o amor que ele tem pela igreja, pela obra. Muito. Uma pessoa assim que você não vou dizer que não tem defeito, todo mundo tem, mas claro. Ele é uma pessoa que dedicada 100% na obra. Quando a gente estava mais próximo, era ele líder de jovem, orquestra, pregando fora e aquela correria toda, e sempre com um sorriso no rosto e alegria. Então a gente vê que a igreja, ela é um lugar que, se todo mundo tivesse esse prazer, esse gosto de entrar ali dentro, eu acho que não queria sair. Pastora, nesses anos todos que vocês são pastor, estão dentro da igreja, estão na obra, qual o momento assim que a senhora teve ou pensou em desistir? Falar, não, eu não aguento mais, vou largar isso aqui, não é para mim, ou nunca passou pela cabeça da senhora? Ah, passou muitas vezes. Muitas vezes. Não tem momento exato para mim falar, eu lembro de alguma coisa. Mas na nossa caminhada, assim, tem momentos que você pensa assim, chega, parece que eu não tenho força mais, minhas forças acabaram, parece que você não está vendo o resultado. Mas aí você olha para Cristo novamente e fala, Senhor, não sou eu. Porque às vezes a gente tenta lutar com a nossa força. Tenta lutar e fazer algo. E às vezes até esquece de perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer? Então, quando você para e pergunta para Deus e começa a entender o que Ele quer, qual é a lição que Ele quer nos dar, e a gente entende isso, fica leve. Aí você fala, tá bom, Deus, eu estou renovando as minhas forças, estou de pé de novo e não quero abandonar, porque na verdade a gente ama. Eu acho que quando Deus chama a gente, Deus já põe um coração de amor, porque eu sou pastora com muito amor. Eu amo o que eu faço. Às vezes, se tiver alguma pastora, né, que está ouvindo isso e não tem amor, peça a Deus amor, porque fazer algo por obrigação, nada, nem na casa da gente, como dona de casa, porque às vezes os serviços são muito, até hora que você tem que fazer na obrigação, não é bom. Mas principalmente para Deus, a obra de Deus a gente tem que fazer com amor. Então peça a Ele para te dar amor, porque eu tenho alegria no meu coração de ser pastora e faço com muito amor, por mais que eu tenha muita limitação. Mas no pouco que eu posso, que eu dou conta, Deus sabe da minha sinceridade. Pastora, a gente vê na fala da senhora assim, a sinceridade, a humildade de ser pastor, de estar pastora, e a gente vê o chamado da senhora como pastora. E a senhora fala um pouco aí para as mulheres, para as mães que estão em casa agora, né? Para as pastoras, que hoje a gente tem muita mulher de pastor que é pastora. E assim, eu vejo que se pudesse, né, sentar um monte de pastor em redor da senhora, a senhora contar para elas a experiência, contar ali o que já viveu, eu acho que daria um ânimo para elas, para essas mulheres. Porque, como a senhora falou, por obrigação é difícil. Muito. Porque porque às vezes o marido é pastor, aí a mulher vai junto e às vezes faz de mal de qualquer jeito, né? Então, assim, eu vejo nessa fala que a senhora falou agora aí, fazer com amor, né? Pedir para Deus colocar na gente. Então, assim, fala uma palavra para essas mulheres que estão aí nos assistindo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão assistir
esse programa, muitas irmãs, muitas mães, para elas que estão assim querendo não fazer a obra mais, estão cansadas, porque a gente escuta muito isso, pastora. Não, eu cansei. Isso. Eu não vou fazer mais, porque eu Aí é cansei. cansativo Eu já mesmo. fiz demais e não sei o que mais. O que a senhora fala para essas mulheres? Olha, eu acho que nós, né, principalmente das mães, nós mulheres, como mãe, como esposa, como pastora, né, como dona de casa, que é um peso, tem mulheres que trabalham fora, trabalham dentro de casa, tem filhos para cuidar, e às vezes ainda, né, tem algum exercício na igreja, ou às vezes até pastora. Então há um peso. Mas assim, eu acho que é igual aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a melhor coisa é contar para Deus a sua necessidade, os seus desafios. Né? Ame seus filhos. Né? Porque tem hora que os bichinhos estão assim, eu sei, eu passei, ainda passo com os netos que tenho, e eles têm muita energia. Mas assim, é amar. Amar é cuidar e amar, às vezes tem na hora difícil. Amar cada um, amar o ministério, amar a sua casa. Tem gente que não gosta da casa, né? Uhum. Tem gente que ele reclama do serviço. Mas assim, até nisso nós temos que agradecer a Deus. Se há serviço é porque tem algo que nós estamos sujando, estamos fazendo comida, tem casa grande para limpar. Então, se nós formos para pensar o outro lado, de que nós estamos sendo abençoados, Deus te deu filhos, Deus te deu esposo, Deus te deu um ministério. É para você estar exercitando, então faça tudo com amor. Cansa, cansa, há desafio, dá vontade de parar? Sim, é todos nós somos humanos. E esse corpo aqui, ele, né, ele quer desistir, às vezes está cansado. Então, o que eu aconselho? Pare um pouco, descanse, refaz as suas forças e começa novamente. Ah, pastora, mas dentro de casa não tem jeito. Realmente não tem. Mas e tenta pôr alguém para te ajudar até organizar tudo e começa novamente. Ou faz uma viagem. Mas o importante é nós pararmos para refazer as nossas energias e pedir a Deus para que renove quando não podemos. O Senhor pode, né? Renovar nossas forças, renovar as nossas energias, o nosso ânimo, o nosso amor, a alegria de estar servindo. Eu vejo mulheres, Lucas, que ela ama tanto nos servir, que às vezes quando ela senta, ela não consegue receber de alguém. E até nisso nós temos que orar para pedir a Deus para nós nos ensinar, nós receber de alguém também quando for ministrado sobre a nossa vida, quando alguém for servir a nós, né? E principalmente essas mulheres perfeccionistas. Quando alguém vai fazer algo, parece que não está perfeito. Descansar, vai sair do mesmo jeito. Então, assim, é deleitar no Senhor. Se Ele colocou nas suas mãos para fazer, é porque Ele te viu capaz. Né? E nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Senhor, se o Senhor viu que eu sou capaz, então eu estou aqui, vou fazer, vou dar o meu melhor e o Senhor vai receber. Pastora, falar um pouco também do congresso que teve agora recentemente, Glória a Deus. o CIBEG Norte, né, que foi uma bênção, foi assim um mover de Deus muito grande. Como é que foi a preparação do congresso? É, quem que escolhe os pregadores? Como é que funciona o congresso? O congresso tem uma equipe que está coordenando. E eu, como sou mais assim calada, mas dessa vez eu falei para Isaías que eu queria estar junto na coordenação, porque a minha facilidade está escapando, né? Mas eu sabia que eu não tinha muitas condições físicas, mas e às vezes nem capacidade, mas eu falei, Senhor, eu quero, e eu sei que o Senhor está comigo nesse propósito, porque realmente quando Ele fala ao nosso coração, porque é algo. Então a nossa liderança ficou, né, com o pastor Isaías, comigo, com o pastor Samuel, a pastora Carla, a pastora Nilza e o pastor Zé Carlos, local. Uhum. Mas nós temos líderes, né, da região norte, que é a pastora Weslane, que é a pastora Dulce, a missionária Adna, e também o pastor José Cláudio, e a esposa dele, que é a pastora Dulce, que está junto conosco. Então, assim, em tudo que nós íamos fazer, era passado para a pastora Weslane.
preletores, cantores, a organização de horários de apresentação do congresso de cada campo foi organizado por ela. Então, assim, simplesmente nós pegamos aquilo, organizamos junto com ela, mas o congresso não era só da igreja de São Miguel do Araguaia, mas era de toda a região. Então, assim, foi um congresso com muito acordo, com muita união, tudo que nós estávamos propondo e o coração dela abria, tudo que ela propunha para nós, o nosso coração abria. Então foi assim, algo que foi encaixando. Eu vejo assim como que Deus agiu. Primeiro nós começamos a orar, né? Porque nada a gente faz nessa vida sem um propósito de oração. Então nós entramos no propósito não só o campo de São Miguel do Araguaia, como também os demais campos que nós somos em 15 campos. Então cada semana era um campo que estava ali orando, jejuando, fazendo consagração em prol do congresso. Então, é a mão de Deus. Quando nós abrimos o coração e falamos, Senhor, nós vamos fazer, e a glória e a honra é para o Senhor, e é o Senhor que vai nos dirigir, até nos preletores nós oramos para isso, porque para olhar a gente quer muito, né? E além daquilo, e eu falava, Senhor, eu não quero ir além da tua vontade, do teu propósito. E nós batemos em muitas portas, mas ficou o que Deus realmente tinha para nós. E foi assim algo surpreendente. Falando do desfile, foi algo assim que eu vi como Deus estava agindo. Porque desde o começo, eu falei para a pastora Weslane, eu quero o desfile, né? E nós estamos aqui com quase 15 anos e nós não tínhamos hospedado ainda esse congresso da região das mulheres, só os dos jovens. E quando começou a chover, eu levantei de manhã e falei assim, Isaías, está chovendo? Ele falou assim, tá. Aí eu dei uma suspirada, fui lá fora, olhei para o tempo, chuva, chuva. Aí eu falei, Deus, o senhor sabe que eu quero desfilar, né? Aí o Isaías ficou rindo de mim, eu falei, mas tem uma coisa, eu não sei de nada, o Senhor é que sabe, se for para nós desfilar, o meu coração quer, mas se não é a tua vontade, o Senhor tem outro propósito. O Senhor conhece além do que eu posso ver, eu estou vendo aqui agora, o Senhor vê, né, na frente. E chegamos na igreja, conversamos com a pastora Weslane, com a liderança, aí resolvemos, vamos embora todo mundo para dentro da igreja. Então assim, é tão lindo quando você está na disposição do Senhor para Ele fazer o que Ele quer. Nós entramos para dentro da igreja, a missionária Maria José trouxe uma palavra que edificou tanto nós, que nós saímos dali cheios. Então, assim, Deus só queria isso, encher nós. Deu um tempo, né, uma parada no tempo, saímos na cidade desfilando, e eu falava, Deus, o desfile não é para aparecer, o desfile é para proclamar Deus nessa cidade, é abençoar essa cidade, é levantar um clamor nessa cidade para que Deus venha abençoar mais ainda. Então nós saímos com isso, Deus fez nós entrarmos para dentro da igreja, nos abastecer, nos dar um ânimo espiritual, fortalecimento e saímos. Fomos e voltamos debaixo da bênção do Senhor e vendo vidas sendo impactadas. Esse era o meu desejo. E Deus fez. Então, assim, mais uma vez, né? Só o Senhor que pode fazer isso. Homem nenhum pode, porque é o tempo, né? Com temperatura, com chuva. Não é que nós controlamos? Nada. É o Senhor que fez todas essas coisas. E foi marca maravilhosa, não só na cidade de São Miguel do Araguaia, mas de todos os outros campos que vieram. Nós temos testemunhas até hoje, o povo falando e agradecendo e como foi impactado. Pastora, dá um relato aqui sobre o congresso. A minha tia de Niquelândia, quando ela foi embora, me ligou. Falou assim, Lucas, todas as irmãs do congresso de Niquelândia, todas, ficou encantada com a recepção, com alimentação, comida à vontade, comida de tudo quanto é jeito, muita comida, hospedagem muito boa, entendeu? O congresso maravilhoso. Igual a senhora falou, é Deus mesmo que faz isso, porque um congresso com mais de 3.000 pessoas, onde são pessoas diferentes, mas o propósito é que é adorar a Deus. Se fosse uma festa do mundo,
com 3 mil pessoas, dá bagunça, dá briga, dá confusão. E assim, um congresso que não teve nenhum problema, né, Foi pastora? mesmo, mas a mão de Deus estava tão estendida porque cada equipe, Lucas, que estava de, de ornamentação, que é a mais, né, que quase não Uhum. vê, de hospedagem, de cantina, de cozinha, de recepção, de tudo. Entre eles havia uma união tremenda. Então a obra de Deus cresce assim, porque onde há divisão, onde há contenda, não cresce. Desencaixa, não consegue. Não, e estava toda a equipe, juntamente conosco, falando da mesma língua. Com o mesmo amor, com o mesmo coração aberto para receber todo mundo. Nós estávamos uma igreja tão feliz que os jovens, gente, aqueles jovens, eles, que cada lugar de comida, né, um refeitório, Uhum. o Jó ficou com um, a diaconisa ficaram 8 cuidando. Então, assim, era cada amor, esses jovens cantaram, esses jovens subiam aquela escada com comida e voltava. Então, assim, a alegria que cada um tinha, desde a recepção até lá no altar, ela passava para as outras pessoas. E eu sei que isso agrada o coração de Deus, a união, a alegria no servir, a alegria de fazer algo para a obra do Senhor, para aqueles que estavam vindo para estar recebendo. Eu sei que a igreja local quase não recebe o espiritual, porque a gente fica assim muito ligado, muito envolvido, mas mesmo assim recebemos muito, né? Mas os que vieram receberam mais do que nós. Mas hoje nós estamos recebendo, porque o Senhor viu o nosso coração. Estamos recebendo todos os dias, estamos recebendo algo, vidas vindo para a igreja, vida. No dia do congresso, eu lá organizando aquele sufoco, chegou uma mulher e me abraçou e chorou, falou, eu quero reconciliar. Então, assim, começou e terminou com uma salvação de vida, com o mover de Deus e foi transbordante demais para cada um que veio e para cada um que participou. Principalmente para os que ajudaram. Não, com certeza, pastora. Eu quero te contar um relato de meu. Eu não estava escalado para trabalhar na festa, porque a gente mora no assentamento, então a correria é muito grande e também estou no conselho tutelar. Aí eu vim trazer minha mãe e minha esposa, né? Aí quando me viram, falou, vem cá. Aí Estamos me precisando. colocaram para ajudar nas bebidas, nos refrigerantes, né? Vender os Uhum. refrigerantes. E aí eu entrei, foi na quinta, saí no domingo, no último dia. Mas assim, é tão interessante que você vai trabalhando, 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 você não sente cansado, Não, você não, foi não leve. foi uma coisa leve, e assim, as pessoas animadas, alegres. E então assim, a obra de Deus, ela é muito diferente do que você fazer para o homem. Sim. O homem às vezes você não consegue colocar aquele tanto de gente para trabalhar, entendeu? É, E tudo eu voluntário, acho né? que nem tem. Acho que nem, não tem nem como você colocar gente Não. para trabalhar. Então, assim, amor de Deus, não. E é tudo perfeito, não tem nada, não dá errado as coisas, né? Amém. Agora Glória a só fala Deus. comida na hora certa, tudo na hora Sim. certa, os irmãos trabalhando, as irmãs da cantina, que ali é pesado também, e elas fazem a comida não dá errado, sai perfeito, entendeu? Então, assim, a mão de Deus é muito grande sobre a vida da igreja. E as pessoas que estão aí fora, que não entendem, que às vezes passam e falam assim, mas esse tanto de gente trabalhando de graça. Meu amigo, a gente trabalha porque a gente ama a obra do Senhor. Amém. E a recompensa vem de Deus. E você que está aí fora, né, da casa do Senhor, você que está aí afastado, vem para a igreja, né, pastora? Vem Sim. congregar com a gente, com os irmãos. A gente sabe que não é fácil o dia que a gente vive hoje. Eu estou ali no conceito lá, pastor, eu vejo muitas famílias desestruturadas, né? Jovens se perdendo. Porque, assim, hoje em dia tá muito difícil. Essas redes sociais que tá aí para contaminamento dos adolescentes, dos jovens, Muita das mães. liberdade, né? Muitas mães, pastores, que eu vejo que não estão dando conta de colocar limite nos Aham. filhos também. Mas quando pega no gancho dessa fala, senhora, que a senhora criou os filhos dentro da igreja, então, assim, a gente tem que fazer o papel de mãe, tá ali representando, né? Não é deixar, às vezes, eu vejo que muitas mães deixam para corrigir lá quando tá grande, quando não dá conta mais. Então, assim, para você mãe, para você pai que precisa de uma ajuda, Deus está aí para ajudar. E a igreja está de portas abertas. Pastor, a gente caminhando para o final do bate-papo, do dia comemorativo das mães, fico muito feliz de receber a senhora aqui.
É o maior presente que a gente tem, né? Trazer a senhora aqui para as mães que estão dentro de casa. Eu tenho certeza que esse programa ele vai alcançar vidas. Amém. Pessoas que às vezes estavam desanimadas, que estavam ali angustiada, triste, mas essa palavra a senhora trouxe vai ajudar muito. Eu queria que a senhora deixasse mais uma palavra de conforto às mães, de ânimo, e também agradecesse as pessoas que a senhora quer agradecer. Amém. Parabéns a todas as mães, né? Eu acho que é uma dádiva de Deus para nós que somos mães. É algo assim que Deus dá uma herança tão linda para a gente estar cuidando. E às vezes fala, pastora, mas eu não estou conseguindo. A nossa caminhada não é fácil. Mas assim, se você começar a orar, começa a orar pelo teu filho. E nós temos uma facilidade, Lucas, de falar, né? Mulher, mãe, nós temos a facilidade de às vezes querer corrigir, e é o nosso direito. Mas porém tem hora, dependendo da idade do nosso filho, orar. A melhor coisa é orar e aconselhar, meu filho, olha, o caminho é esse, agora é você quem decide. Abençoar seu lar, abençoar seu filho. Nós tivemos um encontro de casais em Alto Mar e nós ouvimos a pastora Patrícia dar um testemunho tão lindo e tão maravilhoso. O filho dela, ela é pastora, a mãe pastora, e o filho dela estava dando muito trabalho para ela. E ela começou a orar e pedir a Deus direção, porque ela não sabia mais o que fazer. A cidade é pequena e já sabia que o filho da pastora dava muito trabalho, e isso você sabe que há muito julgamento. E ela começou, e um dia ela falou assim, isso marcou muito a minha vida, porque assim, Deus me deu essa condição de estar abençoando meus filhos. E ela falou assim que mudou. Sentou com ele, uma criança que estava difícil de querer colégio, aceitar ele, mesmo poderia ser pago, mas nem assim estava querendo. E ela começou a falar para ele, meu filho, você é bênção, você é inteligente, você não é isso que o mundo fala. E começou a abençoar ele quando o dia que ela falou que amava ele, que falou para ele que ele era inteligente, que ele era bênção, ele começou a olhar para ela e não está entendendo, porque antes a palavra dela era só assim, você é gostoso, você me dá vergonha, você faz isso, você faz aquilo, só caluniando, né? Jogando em cima dele. Mas aí ela começou a abençoar. Mesmo que ele fizesse o maior travesso da vida, ela falava, você é bênção na minha vida e eu vou ver você. Hoje, no término lá da palavra dela, ele já falou no vídeo lá gravado, hoje ele está terminando medicina. Ele estudou porque ele não queria estudar, ele era revoltado. Ele estudou, ele está terminando medicina, já está numa melhor faculdade esperando ele ir nos Estados Unidos para estar fazendo a sua pós. Então, assim, as nossas palavras, como são necessárias para os nossos filhos. É difícil? Está custoso? Está desobedecendo? Tá, mas abençoa. Nós temos que ter palavras de bênçãos na nossa vida para os nossos filhos, para aqueles que estão em volta de nós, para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso esposo. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Há uma responsabilidade sobre nós. Mesmo que tudo está dando errado, mas você crê e acredita que Deus pode pôr tudo no lugar. E eu também creio. Então, com você, eu quero estar junto com você, que você possa tomar a sua decisão bem no Dia das Mães e falar, hoje em diante eu vou mudar a minha palavra, vou abençoar os meus filhos, vou abençoar a minha casa, por mais que está faltando algo, mas eu vou abençoar. E que você vai ver a mudança, começando em você, né? E a nossa mudança, as nossas atitudes, ela fala muito com aqueles que estão em volta e principalmente para com nossos filhos. Porque os nossos filhos não querem ouvir a nossa conversa. Nossos filhos querem ouvir as nossas atitudes. Aquilo que nós somos. Eu sempre falo, olha, quem conhece mesmo, Lucas, quem eu sou, é meus filhos, é meu esposo. A igreja, eu sou a pastora. Mas quem realmente eu sou dentro de casa? Como eu sou, né? Se eu sou explosiva, se eu sou mãe de uma palavra dura,
ou se eu sou a mãe que eu abençoo e abençoo aqueles. Porque às vezes abençoar, Lucas, alguém lá na igreja é fácil. Porque eu não estou convivendo com ele. É nos momentos difíceis dele. Naqueles momentos assim que tem aqueles defeitos que às vezes a gente não suportaria. E aí é fácil eu abençoar. Agora eu quero ver abençoar alguém que está ali te dando trabalho, né? É deixar o eu novamente quebrar e quebrantar na presença do Senhor e falar, Senhor, é a tua vontade sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, e que a bênção do Senhor continue sobre ela. E o meu desejo é esse, que a bênção do Senhor continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, como mãe, como esposa, como dona de casa, como pastora, como uma empresária, em tudo que você colocar a mão, que a bênção do Senhor possa estar sobre você. E se não está dando certo, mude de atitude, começa a ver e pedir a Deus o que precisa ser mudado. Primeiro você, né? Não são os outros que estão à nossa volta, não. Primeiro é nós mesmos. E temos que mudar para que os outros venham mudança também, tenha mudança, e que possamos ser todos abençoados. Isso não significa que não vai ter dificuldade na frente. Dificuldade, barreira, toda a vida nós vamos ter. Mas o importante é quando nós entendemos como cuidar disso, como guerrear isso. Porque tem hora que nós temos que orar, Senhor, eu não sei guerrear essa guerra. Eu não sei o que fazer nem o que falar. Mas aí o Senhor entra em ação na nossa vida, porque a nossa dependência é total nele. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a vida da senhora. Quero desejar aqui um feliz Dia das Mães. Obrigada. Até estava pensando aqui, Wesley, tinha que ter tratado um presente para a pastora. Ah, mas o melhor nós... presente está aqui, falando com todas as mães. Mas a gente vai presentear um presente para a senhora depois. Muito obrigada. Do nosso programa. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Continue dando força, dando alegria. A gente sabe que não é fácil a vida de ser pastora, ser mãe, dona de casa. Assim, tem hora que eu fico me perguntando, se os homens tivessem a mesma força que as mulheres têm, eu acho que o mundo seria melhor, porque é de tirar o chapéu. A mulher consegue cuidar da casa, trabalhar fora, ser pastora, e o homem, muitas vezes, ele tem uma função para fazer e ainda faz mal feito. Obrigado, Deus, por dar essas força para essas atividades. Eu sei que é uma constante, né, força que nós temos que ter. Mas com o Senhor nós vencemos e nós já fomos feitos para isso, né, Lucas? Então, quando o Senhor nos fez, Ele já fez com um propósito. Então, esse é o nosso propósito. E eu que agradeço, né, pelo Dia das Mães, me dar esse presente e agradecer a vocês que esse canal seja um canal de bênção para todos aqueles que acessar, uma palavra, não só a minha, mas de todos que passarem por aqui, vocês continuem sendo um instrumento de Deus. Amém. Pessoal, e lembrando vocês de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, que só tem vídeos bons. Hoje a pastora Deusirene está aqui com a gente. Então, assim, a gente fica feliz por receber, pastora, a senhora e outros que vêm aí. Né? Quero trazer o pastor Reis do Prado, o pastor Samuel também, já comuniquei com ele também já. E assim, a gente quer fazer um programa voltado para as pessoas de São Miguel, a realidade, né? Porque assim, pastor, muitas das vezes a pessoa vê assim a senhora ali, mas não conhece, né, a realidade. Pensa assim, nossa, a vida dessa mulher é muito fácil, é muito boa, foi tudo tranquilo, né? Não tem defeito quando tá ali. Mas a gente sabe que é sofrido, que é muitos desafios, muita cobrança. O status que a senhora carrega e outras pastoras carregam não é fácil. Você está ali representando muitas mulheres, né? E representando ainda a Deus ali. Então, assim, é a cobrança muito grande. Então, assim, muito obrigado. E quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, queria mandar um abraço para alguém aí? Mandar um abraço para minha família, né? Meus filhos aí, o pastor Samuel, a pastora Denise, o pastor Isaías Júnior, o meu esposo, os meus netinhos abençoados. E é a alegria da casa, né? Os filhos crescem em casa e vem os netos para os vovôs ficar bem babão, porque nós somos 2 babão mesmo por esses netos. Então, e a toda a igreja, né? São Miguel do Araguaia, essas mulheres, essas mães maravilhosas que têm nos acolhido. E essa cidade, que eu gosto dessa cidade, quente, porém, mas é boa. É uma cidade, assim, muito... de lugar bom, de estar aconchegante, né, com cada um, é muita amizade, então
a cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa.